Boa noite, seu Gilson. Boa noite. Achou, Liliana? Não, ainda não. O seu livro, acho que é igual ao do Gilson. Meu é igual ao da Terezinha também. Então, é igual, é o da Edicel, né? É. Regina, o seu é Edicel? Ele já entrou? 69. Edicel. Edicel depois não acabou, fechou. Do Walter é página 69, só que dele acho que é edição bem antiga, não é, Walter? Ah, tá. Edicel. É a primeira de todas. 69. Ah, não, a minha é... Vê a página 69 aí, se é. A do Walter foi, ele pegou da mão do Allan Kardec. Foi. Não, não foi não, foi da senhorita Cleron. Boa noite. Boa noite, Bonete. Boa noite, gatinha. Boa noite, gatona. Boa noite, gatinha. Boa noite. Ô, Gilson, a sua que página? Para a Liliana ver se ela localiza. Bom, vamos lá. Aqui, ó, a Mademoiselle, o que tem no estudo aqui no roteiro, página 60 a 65. O isolamento dos corpos pesados é página 65 a 67. Ah, tá. Não, mas nós não terminamos a Cleron, não, hein? Então, deixa eu ir lá onde é que está meu marcador aqui. Nós paramos na 64, no primeiro parágrafo. Ah, tá. Agora eu Aqui. localizei. Então. Conhecendo o assunto somente através do relato. Isso. Isso. Achou, Liliana? Podemos começar, né, Gilson? Podemos, ué. Vamos fazer a prece, né? Temos candidato? Não, né? Então, vai eu mesmo. Ah, eu achei sim, Célio. Achei. A minha é 60 aqui. Tá bom. Deus Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, aos nossos guias, amigos espirituais, a todos aqueles que vêm estudar conosco, e mais ainda, o nosso agradecimento àqueles que nos vêm instruir. Que Jesus possa abençoar o estudo dessa noite, estendendo as suas bênçãos para os que aqui se encontram e para os que não puderam comparecer. Pedimos que as bênçãos de Jesus possam ser estendidas por toda a humanidade, na medida da necessidade de cada um. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja. Gilson, sério, aonde que nós paramos mesmo? Só fazendo favor? Qual é a sua versão? É da fé? Não, o meu tá em PDF. Então, mas o PDF é da fé? Deixa eu olhar aqui qual que é. É da fé. Revista Spray. Não. Olha, não sei se é da FEB. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu volto para a capa. É da FEB, sim. Então tá, é o seguinte, indo do fim para o começo, é o terceiro parágrafo, tá?
Tá. Se você for no isolamento dos corpos pesados que eu tenho a seguir, você volta 3 parágrafos do fim para o começo. Tá. Quem vai começar a leitura? Quem que não leu ainda, hein? Não sei. O Altinho, acho que não leu, né? Generosa. Então vamos lá. Um de vocês dois aí, vocês podem tirar do par ou ímpar. Às vezes estão sem microfone. A Generosa está sem microfone. Generosa, você está sem microfone. Espera aí, deixa eu tentar ligar o... chamada pela... Generosa, seu microfone está desativado, Gê. E agora? Agora Ok. ligou. Tá certo. Vê se aí, o Valtinho que marcou. Só conhecemos o Espírito, tá certo? Certinho. Através do relato de Mademoiselle Clairon. Assim, só podemos julgar por indução. Ora, nosso raciocínio é o seguinte: descrito pela mesma Mademoiselle Clairon, nos seus mais minuciosos detalhes, o fato tem mais autenticidade que se fora relatado por terceiros. Acrescenta-se que, quando escreveu a carta, onde o mesmo vem descrito, ela tinha cerca de 60 anos, e pois havia passado a idade da credulidade, de que fala o autor da nota. Esse autor não põe em dúvida a boa-fé de Mademoiselle Clairon, quanto à sua aventura. Apenas admite tenha sido ela vítima de uma ilusão. Que eu tivesse sido uma vez, nada tem de extraordinário, mas que eu tivesse sido durante 2 anos e meio, já se nos afigura mais difícil. Mais difícil ainda é supor que tal ilusão tenha sido partilhada por tantas pessoas, testemunhas auriculares e oculares dos fatos, inclusive a própria polícia. Para nós que conhecemos o que se pode passar nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e a tomamos como provável. Nessa hipótese, não vacilamos em admitir que o autor de todos esses malefícios não seja outro senão a alma ou espírito do Sr. de S., principalmente se atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos. Havia ele dito: eu a perseguirei tanto depois de morto, quanto a persegui em vida. Cruz credo, hein? Ora, suas relações com Mademoiselle Clairon haviam durado 2 anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto as manifestações produzidas depois de sua morte. Ô, Dilson, a hora que for para mim parar, você fala, tá? Generosa, fica ao seu critério aí, tá? Tá, então vou ler mais um parágrafo, para dar sequência. Então tá obscuro. Foi o que está obscuro, então vamos ver. Ainda algumas palavras sobre a natureza desse espírito. Não era mau. É com razão que Mademoiselle Clairon o classifica de um pobre coitado, mas também não se pode dizer que fosse bom. A paixão violenta sob a qual sucumbiu como homem prova que nele predominavam as ideias terrenas. Os traços profundos dessa paixão, que sobreviveu à destruição do corpo, provam que, como espírito, ainda se achava sob a influência da matéria. Sua vingança, por mais inofensiva que fosse, denota sentimentos pouco elevados. Se, pois, nos reportarmos ao nosso quadro de classificação dos espíritos, não será difícil determinar-lhe a classe. A ausência de maldade real o afasta naturalmente da última classe.
a dos espíritos impuros, mas, evidentemente, tinha muito das outras classes da mesma ordem. Nada nele poderia justificar uma posição superior. Eu vou terminar porque está faltando só um pedaço. Digno de nota é a sucessão das várias maneiras pelas quais manifestava sua presença. No mesmo dia, no momento exato de sua morte, fez-se ouvir pela primeira vez e em meio a um jantar alegre. Quando vivo, vi Mademoiselle Clairon por pensamento, cercada por essa auréola com que a imaginação envolve o objeto de uma paixão ardente, desde, porém, que a realidade. E lá está ele, ao seu lado, vendo-a cercada de amigos, tudo lhe excitando ciúmes. Seu canto e sua alegria parecem um insulto ao seu desespero, e este se traduz por um grito de raiva repetido diariamente à mesma hora, como se para censurar por se haver recusado a consolar seus últimos instantes. Aos gritos se sucedem os tiros, inofensivos, é certo, mas que nem por isso denotam menos uma raiva impotente e o propósito de lhe perturbar o repouso. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno, evoluindo para ideias mais calmas e, sem dúvida, mais sãs, parece haver tomado um partido. Resta-lhe a lembrança dos aplausos, de que ela foi objeto, e ele os repete. Mais tarde, enfim, diz-lhe adeus, fazendo ouvir sons que dir-se-ia o eco dessa voz melodiosa que tanto em vida o encantara. Agora a gente vê, né? Um relacionamento de 2 anos e meio, o espírito fazer isso com a pessoa querendo, igualzinho hoje, né? Feminicídio aí. O espírito querendo forçar a Mademoiselle a ter um relacionamento com ele que ela não queria. Então ele falou assim, ó, eu vou te perseguir tanto em vida quanto em morte. E foi mesmo. Depois de morto, ele tinha esse grito na mesma hora e dava uns tiros. Mas o tiro não acertava, né? Mas o eco da voz devia ser terrível, né? Devia dar até medo. Aí. Então aí a gente vê que é um espírito que tinha um homem muito ciúme, era muito ciumento. E quando ela estava alegre, com os amigos, com a família, aí o desespero dele aumentava. Bom, agora eu vou deixar para vocês falarem mais um pouco do assunto. No que emerge aí para nós, né, é uma advertência para as moças solteiras tomar cuidado com os pretendentes, né? É bobo, hein? E a gente não sabe o que está se escondendo por trás do amor tão arrebatador, né? Mas eu acho aí que o Kardec zerou os comentários, né? Quer dizer, não tem mais muita coisa que comentar, não, realmente o que parece, e com certeza ele não poderia atormentar ela, né? A gente não sabe se ele evoluiu ou se chegou uma hora que ela já tinha passado a prova que ela tinha que passar com ele, né? E terminou, né? Isso aí nós não vamos saber nunca, né? Porque também não é da nossa alçada espiritual, né? Então é isso, né? Eu acho que a gente pode passar para o próximo tópico aqui, ao menos que alguém tenha alguma dúvida. Não, eu queria só acrescentar uma coisa aqui, Edilson, porque vem a calhar aqui com os estudos que nós estamos fazendo aí, que fizemos durante essa semana, já desde domingo. E, como a gente não acredita muito em coincidência, mas vários livros, O Céu e o Inferno no domingo, Domínios da Mediunidade ontem, Hoje à Noite também, Memórias de um Suicídio na terça-feira.
E aqui, de novo, a gente vê o progresso do espírito no mundo espiritual. Porque aqui, ó, ele narra, é o próprio Kardec falando, que ele foi modificando, né? Começou com aquela barulhada, aquele troço, depois, no final, ele estava aplaudindo. Então, ele muda, né? E, quer dizer, ele levou os 2 anos e meio que ele teve de convivência com a senhorita Clairon, em vida, ele perseguiu-a durante também 2 anos e meio, mas já mudando as suas atitudes, né? Então, a gente perceber, e a gente tem visto isso aí durante a semana em livros diferentes, o mesmo tema aí desse progresso do espírito, quer dizer, o espírito progredindo, né, no mundo espiritual. Era isso. Gente, eu queria só perguntar aqui, porque eu estou ainda meio perdida. Vocês leram Madame Moselle, Clairon e o Fantasma? É, Tudo? Já leu tudo? já. Isso, terminamos. Ah, tá. Agora vai começar Isolamento dos Corpos. Perfeito. Isso mesmo. Ah, entendi. Obrigada. Pô, já que você sabe onde está, Gil. você poderia fazer para nós, né? Ô, Gilson, vai falar 1 minuto. Vai falar 1 minuto. A gente vê esse caso e quase não dá valor, não. Mas tá vindo na minha mente aqui. Através do sono, isso ocorre com todo mundo. Os espíritos que são atraídos por nós, gostam de nós, nos odeia, vão vingar. Quando a gente está dormindo, o espírito sai do corpo, eles fazem misérias. Eles não têm poder total sobre nós, mas eles conseguem perturbar alguma coisa. É esse caso aqui. Ele não fez tudo que ele queria, mas ele fez uma percentagem Assustou, né? de problema. Então, no sono acontece muito. O Valtinho, o que nota, né, é que ela começou Mademoiselle, né, e terminou Mademoiselle. Não foi madame. Significa que ela não casou, né? Vamos para frente. Ô, Liliane, quer abrir aí o isolamento? Ah, sim, eu vou ler, pode deixar. Isolamento dos corpos pesados. Movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal modo conhecido, seria quase pueril relatar fatos no gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento é acompanhado por fenômenos menos vulgares, como, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade, que é naturalíssima a dúvida dos que a testemunham. Nós mesmos, nós o confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias. Ficamos muito contentes de poder constatar-lhes a realidade. O fato que vamos relatar repetiu-se várias vezes aos nossos olhos, em reuniões verificadas outrora em casa do senhor B, a rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes noutros lugares. Podemos, portanto, atestá-los como incontestável. Eis como as coisas se passavam. 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma mesa de jantar, maciça e pesada, com as mãos às suas bordas e todos unidos pela intenção e pela vontade.
Ao fim de um tempo mais ou menos longo, de 10 a 15 minutos, conforme as disposições do ambiente fossem mais ou menos favoráveis, a despeito de seus peso de 100 quilos, a mesa se punha em movimento, deslizava para a direita ou para a esquerda no soalho, dirigia-se para as diversas partes da sala que lhe fossem indicadas. Depois erguia-se, ora de um pé, ora do outro, até formar um ângulo de 45 graus. Balançava-se rapidamente, imitando a arfagem e o balanceio de um navio. E em tal posição a assistência redobrasse os esforços da vontade, a mesa se levantava completamente do solo. Elevava-se de 10 a 20 centímetros, vibrando no espaço, sem nenhum apoio, durante alguns segundos. Depois caía com todo o peso. O movimento da mesa, o levantamento sobre um pé e o balanço eram produzidos mais ou menos à vontade, com frequência, várias vezes na sessão e também sem nenhum contato nas mãos. Bastava a vontade para que a mesa se dirigisse para o lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, mas foi repetido muitas vezes, para que se não pudesse considerá-lo como fato excepcional. Isso não se passava na presença exclusiva de adeptos, que pudessem ser inquinados de muito acessíveis à ilusão, mas à frente de 20 ou 30 pessoas, entre as quais, por vezes, algumas muito poucas simpáticas e que não deixavam de levantar a suspeita de fraude, para as quais seria, aliás, um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia sem o menor proveito. Relatamos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Assim, não diremos que vimos a mesa volitar no espaço como uma pena, mesmo como as coisas se passaram. O fato não demonstra menos a possibilidade de isolamento dos corpos pesados, sem ponto de apoio, por meio de uma força ainda desconhecida. Também não diremos que era bastante estender a mão ou fazer um sinal qualquer, para que no mesmo instante a mesa se movesse e se elevasse como que por encanto. Eu continuo ou eu comento um pouquinho? Eu acho que você pode seguir, porque isso aí é só a descrição do fenômeno, né, Lívia? Então, tudo bem. Ao contrário, diremos, para sermos fiéis à verdade, que os primeiros movimentos sempre se operavam com certa lentidão e que só gradativamente adquiriam o máximo de intensidade. O soerguimento completo só se verificava depois de alguns movimentos preparatórios, que eram como ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços pelo encorajamento dos assistentes, como um homem ou um cavalo, que cumpre uma tarefa pesada e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo caía na calma, e por alguns instantes nada era obtido, como se aquela mesma força tivesse necessidade de tomar fôlego. Teremos muitas ocasiões de citar fenômenos desse gênero, quer espontaneamente, quer provocados e realizados em proporções e circunstâncias muito fora das normais. Mas quando tivermos sido testemunha, relata-nos ermos sempre de modo a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada.
Se no caso acima nos tivéssemos contentado em dizer que havíamos visto uma mesa de 100 quilos elevar-se ao simples contato das mãos, não há dúvida de que muita gente haveria de pensar que a mesa tinha subido até o forro e com a rapidez de um olhar. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios, pelas proporções emprestadas pela imaginação, que não será quantos fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. Se se dissesse que a superstição é filha da realidade, o conceito seria tomado como um paradoxo. Contudo, nada mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde uma começa e o outro acaba. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certa gente, há fatos que podem citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então restará apenas o exagero ridículo, ao qual o bom senso fará justiça. Então, né, a mensagem aqui está falando sobre o fenômeno, né, que acontecia, né, da mesa se elevar, né, ela ir para a direita, ir para a esquerda, e assim, é uma coisa muito impactante, assim, né, porque naquela época, eu imagino, né, que chamava muita atenção, né, algumas pessoas até duvidavam, né, igual ele fala aqui, né, que podia ser uma fraude, mas era feito na presença de muitas pessoas, né, e era com a presença de pelo menos umas 10 pessoas, né, com o poder do pensamento, né, da mediunidade, de estar acontecendo, né. E é bem curioso isso aqui, né, mas assim, realmente eu acredito que hoje não acontece mais, né, mas naquela época com certeza era uma coisa bem diferenciada, né. Se vocês quiserem comentar, acho que ficou bem claro também, né? Eu tenho uma perguntinha aqui. O que vocês poderiam me dizer a respeito do que ocorreu aí, que uma mesa de 100 quilos, ela chegou a levantar no máximo aí 10 a 20 centímetros do solo? O que faltou ali ao espírito ou aos espíritos, né, que estavam fazendo, né, se manifestando? Porque tem óbvio que ali tinha os médiuns de efeitos físicos, né? O que faltou ali? Fluido vital? Faltou assim, ou tinha em pouca quantidade? Por que ela não... Porque o Kardec destaca muito aqui, né? Quando se contasse a história, todo mundo, quem não assistiu, quem não estava ali presente, iria ver, pensar que a mesa foi até o teto, né? Como nós sabemos, aí, por exemplo, aconteceu com o seu Home, sentado na cadeira, que ele subiu quase que, levitou até quase o teto, né? Aqui uma mesa pesada, quer dizer, que a lei da gravidade aqui operou de uma certa forma, né? Mas por que foi só... O que é que faltou ali? Foi fluido vital? O que é? Ou estava com pouca... Estava escasso? Sério? Oi? Foi exagero dos espectadores. Se eles fizessem uma mesa normal de cozinha, não ia ter problema. Uma mesa de escritório, agora uma mesa pesada. É isso mesmo que você está falando. Não tem... A maioria ele é curioso, tem pouco médio e poucos fluidos. Pois é, mas, então é isso, era falta de fluido? Você acha que é isso? Ou a capacidade de energia é pouca porque tinha mais curiosos do que fenômenos, do que médios. Eu complementando o Walter aí, eu digo até interferência dos espíritos superiores. Que imagina você, pega uma mesa de 100 quilos, ela sobe lá a 3, 4 metros de altura. Depois cai de uma vez, se pegar em alguém.
Mata mesmo. Mata. Normalmente, nas mesas girantes, eram mesas menores. Pequena, Né? Sim. Mesa de cozinha, né? levinha. Mesa de almoço ali, ó. A gente não é mesa de palácio, né? Mesa de palácio é gigante, pesada. Então, nós podemos Tinha concluir muito aí de que nós tivemos aí duas situações, né? Uma interferência dos próprios espíritos superiores, até por prevenção de acidente, e também a quantidade de fluido ali, vital, dado pelos médicos, fornecido pelos médicos, de baixa quantidade. É isso mesmo? Poderíamos concluir assim? Eu acredito. Sim. Não vamos falar que é a baixa qualidade desse fluido. O Valtinho ele mencionou muito bem a interferência do espectador, que aí vai degradando o ectoplasma, fluido vital. Eu não sei se eu falei errado aqui, mas se eu disse baixa qualidade, me desculpe, eu quis dizer a baixa quantidade. Talvez a quantidade de fluido cedido ali não era suficiente para levantar a mesa toda, não a qualidade. Como é que chama? Os espíritos de tudo. Então, gente, alguém mais falar alguma coisa a respeito? Dilson, aqui narra um fato, mas Kardec não entra com explicação, tá vendo? Agora, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, é super explicado. Aqui é o fenômeno. Mesmo assim, ocorreu o fenômeno. Incompleto, mas ocorreu. E o Kardec também não presenciou o fenômeno. Ele está só descrevendo, né? Haveria esse espírito aí. Esse artigo sai nos jornais da época. Isso mesmo. Uma descrição do fenômeno de efeitos físicos, né? Exatamente. É o isolamento que ele quer dizer, ou o carreamento, né, de corpos pesados. No caso, dizer que uma mesa de 100 quilos levanta. Né? Acho que não teria problema em levantar um caminhão, uma vaca, sei lá, né? Fosse. Mas talvez não houvesse razão para isso, né? Então, vamos deixar por aí, né? No segmento aí, a floresta de Dodona, é só chamar a atenção que isso, o título é uma alegoria, tá? É uma alegoria que o Kardec usou com fatos da antiguidade para relatar um fenômeno contemporâneo dele, tá bom? Então, vocês vão falar, onde é que está a Dodona aqui, né? Onde é que está o Memo? Não está, né? São analogias que ele está usando em personagens atuais, contemporâneos ali dele, né? Então, é só essa explicação. Chebna, você dá conta de começar a ler para nós? Dou conta sim. Já vou começar. Floresta da Dona e estátua de Memon. Para chegar à floresta de Dodona, passamos pela rua Lamartine e paramos um instante na casa do senhor B, onde vimos um móvel submisso propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes, em qualquer número, colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há ali nem números nem lugares cabalísticos. Apoiam as mãos sobre a beirada, mentalmente, em voz alta, apelam aos espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Sendo conhecida nessa opinião sobre o gênero de espíritos, nós os tratamos
um tanto sem cerimônia. Apenas são decorridos 4 ou 5 minutos quando o ruído claro de toque-toque se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseje. A vibração é sentida nos dedos e, ao aplicar-se ao ouvido da mesa, reconhece-se sem qualquer equívoco que o ruído se origina da própria substância da madeira, visto que a vibrar a mesa inteira nos pés e ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que opera ou, como se costuma dizer, um espírito? Afastemos inicialmente qualquer ideia de fraude. Encontramos em casa de pessoas muito sérias e de muito boa companhia para se divertirem à custa daqueles que recebem de bom grado. Aliás, essa casa não é de modo algum privilegiada. Fatos idênticos se produzem em 100 outras, igualmente distintas. Seja-nos permitido uma pequena digressão enquanto aguardamos a resposta. A gente continua, Gilson? Ou já caiu? Estou até traumatizada. Eu acho que tem que continuar. Ao menos que Agora, isso é um fato. É um fato, né? Que eles estavam em dúvida se era realmente o que estava acontecendo ou se era um espírito que estava causando. E aí eles falaram que não, que era uma família muito séria, né? Que não brincaria com umas coisas dessas. Então, um jovem bacharelado estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, por sua repetição, se é causado por um estálito de madeira, pela agitação do vento ou por qualquer fortuna ou por outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate querendo entrar. Nesse último caso, Tem pouca gente, então, aqui. São 2 pessoas. Gente, já voltamos, então, né? Agora eu já estava preparada, né, Shelly? Já estava preparada. Espera aí que eu vou voltar aqui, porque ele saiu da página. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vou terminar. É que ele saiu da página. Já está chegando, Gilson. Espera aí. Já chegou. Ele saiu. Senhorita Clairon. Corpos pesados. Aqui. Então, eu vou começar o parágrafo novamente. Um jovem bacharelado. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, por sua repetição, se é causado por um estálido de madeira, pela agitação do vento ou outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate querendo entrar. Nesse último caso, o ruído tem um caráter intencional, que não pode ser posto em dúvida. É o que pensa o nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso,
quando aprova o visitante. Se é alguém, diz, batei uma, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Batei no alto, embaixo, à direita, à esquerda, batei o compasso, batei o toque de chamada militar e etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Seguramente, pensa ele, não pode ser um estálito da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que se eu suponha. Eis um fato. Vejamos a que consequências nos conduzirão os argumentos silogísticos. Raciocina, então, da seguinte forma. Ouço um ruído, logo é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando. Portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência, portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é madeira, nem o vento, e se não é nenhum nem outro, é alguém. Então, foi abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser doutor para chegar a essa conclusão e julgamos nosso aprendiz bacharel bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte. Suponhamos que, ao abrir a porta, não encontre ninguém e o ruído continue exatamente da mesma maneira. Ele prosseguirá o seu raciocínio. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente e visto responder ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim e é certo que eu não sou, é certo que não sou eu quem bate, pois um outro, ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis, sendo invisível o que bate. Não é um ser corporal humano. À vista disso, desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos e não sendo corpóreo o ser que bate, após ser um espírito. Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade. Não que concerne as experiências feitas na casa do senhor B. Acrescentaremos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos que produziam igualmente bem, ainda que a mesa tivesse livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta, em outros lugares, designados verbal ou mentalmente, indicavam a hora, o número de pessoas presentes, batia o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área conhecida, imitavam o trabalho do tanoeiro, rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados ou de pelotões e muitos outros efeitos que seria cansativo descrever. Foi-nos dito terem ouvido imitar um certo círculo, o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada de surpreendente. A inteligência da causa tornara-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas e determinadas questões. Ora, é essa causa inteligente que chamamos, ou melhor dizendo, que chamou
a si mesma espírito. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por meio de um sinal particular que desejava escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito o seu pensamento. Chega, vamos fazer uma pausa aí para analisar o que foi lido até agora, né? Vamos. Então, inicialmente, começou nessas batidas, começou os sinais da natureza. Então, o estudante, ele quis ver se realmente era um fenômeno natural que estava acontecendo, provocado pela natureza, pelo ruído da madeira, o que estava acontecendo. Então, ele começou a dar, a falar mentalmente ou verbalmente, que era para ele fazer os sinais, bater de forma para cima, para baixo, da esquerda, para a direita, e aí foi acontecendo de forma inteligente. Então, ele começou a ver que não. Então, não pode ser um objeto, porque alguém está pensando. Né? Tem um fenômeno, tem uma coisa, tem uma causa inteligente aqui. Então, ele foi percebendo que era realmente um fato, né? Um fenômeno provocado por um espírito, que era um fenômeno inteligente. E aí juntavam as pessoas, né? E quando o espírito queria comunicar, ele dava um sinal e a pessoa, o médium, com lápis, a caneta, aí transcrevia o que estava pensando, né? Que ele queria reproduzir, qual que era o pensamento do ser ali pensando, do espírito. Bom, então, resumindo, né, isso aí é um raciocínio, uma série de raciocínio encadeado que o Kardec trabalha. Esse raciocínio encadeado, ele tem o nome de Soritz, tá? Esse tipo, o que ele quer dizer é o seguinte: a diferença entre o fenômeno verdadeiro e a superstição, né, pelo menos na minha interpretação desse fato, é a causa inteligente. Haver uma inteligência é um fenômeno. Não havendo uma inteligência, uma resposta, né, uma maneira de se provar que aquilo vem de uma fonte, não vamos dizer segura, né, mas que vem de uma fonte verdadeira, é que existe uma inteligência por trás dela que está se comunicando conosco, né, de uma forma ou de outra. O que o vento, o trovão, a vaga, né, o mar, simplesmente são barulhos naturais, né? Inclusive, esse barulho do mar tem um nome, né, técnico na física, é chamado de ruído branco. Ele, na verdade, ele é todo aquele som, a ausência de som ressoando numa cavidade. E a física tem outros ruídos que ela deu o nome de cores, que é no caso o white noise, né, que é o ruído branco, o pink noise, que é outro tipo de ruído, serve para calibração, e o ruído rosa, e aí vai, né, tem o blue noise. Bom, aí quem quiser estudar a física vai chegar nessas conclusões. Não precisa estudar a física, não. Eu acabei de lembrar das conchas. Pegar uma concha. É o ruído branco, isso aí. Alguém quer fazer alguma colocação? Vamos prosseguir. Aqui a gente observa que são dois ambientes, né? Tem o caso lá da floresta de Dodona, né? E ele voltou lá dando um exemplo do jovem, né? Que não se deve confiar. Quer dizer, na primeira batida na porta, aí eu vou falar é espírito. Não. Ele fez pediu várias coisas, né? Para o espírito. Então, até chegar à conclusão que não era o ruído da porta, nem da rua, nem a impressão dele,
que ali realmente tinha um ser inteligente sem corpo físico, né? Aí voltou no trabalho lá da família, né? Daquele povo, né? Que estava ali fazendo aquele trabalho que também não eram, os ruídos que se apresentavam também não eram ruídos, uma má impressão, né? Uma impressão só, e nem ruído da madeira, né? Que sempre acontecia de ter respostas, né? Vários barulhos e ruídos diferentes e até respostas e uma psicografia. Isso aqui Então é isso, às vezes a gente escuta um barulho. Oi? É uma verdadeira aula que o Kardec dá para nós de lógica, de julgamento, né? Isso aí. Enganado, né? Às vezes a gente escuta um barulho, fala, escutei o espírito andando. Ou aqui tem espírito, ali tem espírito. E não é, às vezes é qualquer outro ruído. A gente tem que observar com muita atenção, né? Para não ficar... Ou então a imaginação da gente, né? Imaginação, eu desejo. Muitas vezes ter a mediunidade ou aquilo de tal forma que eu começo a imaginar e chego até a escutar coisa que não existe. A escutar e a ver, né? Coisas que não existem. É isso. Ruído, eles existem. Só que os espíritos não estão comunicando nada, estão falando só assim, olha, tem alguém aqui. Hein? Tem alguma coisa estranha aqui. É um aviso que ele está dando para os encarnados. Nada mais que isso. Os fenômenos místicos são muito pequenos, né? Ridículos até. São verdadeiros, é ridículo. Comunicação muito pequena. Então, vamos dar prosseguimento aí. Eu continuo, Dilson? Está quase acabando, chefe. Tá. Então, entre os assistentes, não falando os que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e adeptos fervorosos. Mistura pouco favorável, como se sabe. Deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Respeitando todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Não diremos, portanto, que não possa brindar-nos com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo, que o do nosso estudante, prolixo, que o do nosso estudante. Resume-se geralmente assim: não creio nos espíritos, portanto não podem ser espíritos. Visto que não são espíritos, deve ser um truque. Essa conclusão os leva naturalmente a supor que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer, à maneira de Robert Houdin. Nossa resposta é muito simples. Primeiro, seria necessário que todas as mesas e todos os móveis fossem dotados de tal maquinismo, pois não há privilegiados. Segundo, desconhecemos artifício assaz e engenhoso que produza à vontade todos os efeitos que acabamos de descrever. Terceiro, seria preciso que o senhor B aparelhasse paredes, portas de seu apartamento com o mesmo maquinismo, que é pouco provável. Em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas, as paredes de todas as casas onde tais fenômenos se produzem, diariamente fossem igualmente dotadas de maquinismo semelhante, o que também não seria de presumir-se, porque então se conheceria o hábil condutor de tantas maravilhas.
Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Os crentes apresentam 3 matizes bem característicos, os que nas experiências não veem mais do que uma diversão e um passatempo, e cuja admiração traduz por essas palavras os seus análogos. É espantoso, é singular, é bem engraçado, mas não vão além disto. Em seguida, vêm as pessoas sérias, instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa e para as quais as menores coisas constituem objeto de estudo. Finalmente, vêm as ultracrentes, se assim podemos exprimir, ou melhor dizendo, os crentes cegos, os que podem censurar pelo excesso da credulidade, cuja fé não suficientemente esclarecida, dá-lhes uma tal confiança nos espíritos a ponto de lhe emprestarem todos os conhecimentos, a presciência sobretudo. Assim é com a melhor boa-fé do mundo que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem lhe passar pela mente que teriam obtido as mesmas respostas de uma cartomante a quem pagassem algumas moedas. Para eles, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é um oráculo. Contra ela, há apenas a forma trivial e os seus usos muito vulgares. Porém, se a madeira de que é feita, em vez de ser aparelhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, tereis uma árvore falante. Fosse nela esculpida uma estátua, tereis um ídolo, ante a qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Agora, transponhamos os mares e 25 séculos atrás. Nos transportemos a pé no Monte Taurus, um espiro. Aí encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos, acrescentar isso o prestígio do culto e a pomba das cerimônias religiosas, e facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimos-la produzir-se numa parede e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras numa personagem sagrada e teremos a estátua de Memnon ou de Júpiter Amon, proferido oráculos com as árvores Dodona. Vamos parar por aí, Shebna. Dá uma comentada para nós, hein? Certo. Então, aqui, a reunião estava cheia de... Tinha pessoas de todos os tipos. Tinha as incrédulas, as convictas, as semi-convictas, incrédulas. Então, tinha pessoas de todos os jeitos. Então, ele foi descrevendo características de cada uma, né? Tem umas que até concordariam, né, com o pensamento, as crentes concordariam com o pensamento do estudante do bacharel. Agora, os incrédulos, para eles, assim, eles desconfiam de tudo, por mais que houvesse o fenômeno, eles desconfiariam. Porém, ali não tinha como ser um fenômeno natural, porque ali ele tinha, se fosse um fenômeno natural, ele teria, como ele falou ali, ele teria que ter colocado em todos os móveis, se fosse uma criação, assim, né? Uma coisa provocada, um fenômeno provocado, quer dizer,
não natural, provocado, ele teria que ter colocado aparelhos em todos os móveis, nas paredes, ele teria que ter toda uma estrutura para poder acontecer aquele fenômeno. E mesmo assim, tem pessoas que não acreditam. Então, aí ele falou que para a gente recordar, há uns tempos atrás, que a gente vai encontrando o porquê dessa incredulidade, dessa incredulidade mesmo que ele fala. E aí, assim, que, por exemplo, a parte da madeira. Em cada fenômeno, a gente entende, se ali, para os incrédulos, né, a questão que a madeira ali poderia ser somente a madeira, ou aí ou poderia se transformar numa árvore de madeira, um fenômeno ali de madeira, ou ele poderia também se transformar, ser um ídolo, assim. Então, devido ao tamanho da ignorância dessas pessoas. Mas é só a gente recordar que naquele tempo era os fenômenos, as questões mesmo a nossa não é nossa inferioridade, nosso nível intelectual mesmo, né? A nossa cultura, era nosso desconhecimento em relação aos fenômenos, hoje já não existe mais tanto, mas ainda existem muitos incrédulos, muitos fenômenos que as pessoas desconfiam, né? Essa questão de sobrenatural. A gente vive tentando achar uma causa, a gente muitas das vezes não acredita que é tudo pelo poder da mente, então a gente ainda tem essa desconfiança, né? Mas ainda não acredito que não aconteça fenômenos assim tão ainda assim tão rústicos, né? Tão rudimentares assim atualmente, mas ainda existem esses fenômenos e a incredulidade também ainda existe. Predomina ainda, porque é nosso, né? Da nossa característica, assim, da gente duvidar. A gente sempre fica com o pé atrás. A gente pode até acreditar, mas a gente fica ainda pensando naquela situação. Será mesmo que lá aconteceu? Sheila, eu só acho uma coisa. É melhor ser incrédulo do que ultracrente. Ultracrente é o perigo. É verdade. Mais algum comentário, alguma outra colocação? Porque nós já estamos de horário vencido, né? Então, se alguém tiver que comentar alguma coisa. Não? Então, tá bom. Vamos pedir, então, para a Ivonete fazer a nossa prece de encerramento. Você faz, mano? Microfone. Aí. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso guia, e agradecer pela oportunidade de todos esses ensinamentos, que cada dia possamos crescer um pouco mais no entendimento das coisas da espiritualidade, que ainda somos tão pequeninos nesses conhecimentos. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos auxiliaram nos estudos de hoje, aos nossos amigos que participaram conosco e que também têm vontade de melhorar, de evoluir e que são sempre bem-vindos aos nossos estudos. E vamos dar por encerrado o estudo de hoje. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Sim, seja.